Muita gente está se preparando para viajar, né? Às vezes é Páscoa, vai viajar a família, vai ver a família, ou você está programando uma viagem. Você sabia que quando a gente viaja, a gente precisa se preocupar com a nossa qualidade dentro do voo? Eu, por exemplo, que viajo sempre voos de 8, 10, 12 horas, precisa cuidar da circulação também. E para falar sobre isso, estou recebendo aqui o professor Damásio, é isso? Do Damásio. É você? Samuel. Samuel Damin, bem-vindo, professor. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui no De Bem com a Vida. Professor, me fala um pouquinho sobre quais os cuidados que a gente precisa ter na hora de se preparar para um voo. Bom, do ponto de vista de saúde, o mais importante inicialmente, né, tudo começa com a alimentação, né? Então, assim, se a gente vai fazer um voo, por mais curto que seja, ou mesmo um voo de média duração ou longa duração, voo internacional, a gente deve tomar sempre cuidado para não comer nada diferente, nada né? muito pesado. E nem diferente, nada que né? diferente também não, mas nada que gere muito gás. Então, por exemplo, os carboidratos em geral, né, na decomposição do açúcar ali no trato gastrointestinal, pode gerar a gente mais sabe gases. que vai ter mais gases, né? Tá, e você vai estar num ambiente com muitas outras pessoas, é muito desagradável, né? E além disso, a gente sabe que no ambiente de voo, né, A turbulência, tudo isso pode também dar o famoso enjoo, né, doutor? sim, além disso, a gente sabe que os gases eles se expandem na cabine do avião, porque a pressão atmosférica lá é menor do que aqui embaixo. Tá. Entendeu? Então vai ser mais complicado para a pessoa se ela tiver com uma alimentação delicada. O que você indica? Uma salada leve com uma proteína? O que seria o ideal, doutor? Proteína acaba gerando gás também. Também? Tá? Então, assim, na verdade, pequenas quantidades de alimentos, tá? Pode ser uma coisa variada, pode ter proteína, pode ter carboidrato, mas assim, não pode ser grandes quantidades, evitar bebidas gasosas, tá? Então, a própria água com gás, né? Bebida alcoólica, a gente sabe que o efeito da bebida alcoólica, por conta do ambiente ter menos oxigênio, ter menos pressão, o efeito dela fica dobrado quando a gente voa. Por isso você vê um monte de gente meio... Porque eles oferecem nos voos, né? Sim, mas assim, para quem toma uma dose aqui embaixo e lá tomar uma dose lá em cima, já equivale a duas. Olha só, essa eu não sabia. Fica aí para todo mundo saber também. Tá certo. E que outros cuidados que a gente precisa ter com a nossa circulação? Isso é fundamental, né, doutor? Em voos mais longos, né, do que 4 horas, principalmente, né, pessoas rígidas ou saudáveis devem sempre procurar se movimentar pelo avião. A gente sabe que tem que ficar sempre com os cintos atados, né, mas assim, a cada pelo menos 2 horinhas, levantar um pouquinho, fazer um pouco de atividade com as pernas para evitar a estase do sangue, tá? Para aquelas pessoas que têm tendência a coagular mais o sangue, que tem as trombofilias que a gente chama. Eu já tive, você precisa fazer assim com o pé, né? Estica o pé, faz assim, é fundamental. Isso mesmo. E viajar com as meias elásticas, né, doutor? Isso que eu ia falar para você, tá? Essas pessoas, principalmente também quem tem varizes, né, calibrosas que não foram tratadas, precisam usar as meias elásticas, tá? Que ajuda você a ter uma qualidade maravilhosa, ajuda a perna a não inchar tanto e você ter uma qualidade maior, porque às vezes você vai ficar 8 horas dentro do avião que você fica com a melhor qualidade possível, né? E o avião é friozinho, né? Então ela já dá aquela esquentada. Também tem isso. Agora, doutora, a pessoa que enjoa, é melhor que ela viaje sem comer nada ou é melhor que ela faça uma refeição antes de viajar? Qual é a melhor estratégia para quem sabe que vai enjoar durante o voo? A causa mais comum das pessoas enjoarem dentro do avião é uma coisa que a gente chama de cinetose, tá? Então tem muita gente que tem, quando tem um estímulo de movimento, tá? Então quem enjoa em serra, enjoa em barco, muitas vezes enjoa também em avião. O ideal é que essa pessoa tome uma medicação recomendada pelo médico, né? Para prevenir isso daí. Pode tomar um Dramin, pode tomar alguma coisinha assim? Uma medicação nesse sentido. Algo que ajude a... E aí também vai dar um sono, né? Tá. E para crianças, doutor, qual a melhor alimentação para quem está viajando com a família? Olha, não foge muito disso daí, não. A criança gosta muito de doce, exatamente, né? Então, assim, não pode exagerar no doce. Não pode exagerar? Não pode exagerar, porque por aquele mesmo motivo que eu te falei, né? Por causa da expansão dos gases. Tá. Isso é importantíssimo. Agora, quais são as doenças que a pessoa precisa se preocupar
na hora de viajar, doutor? A pessoa que tem uma doença cardíaca sabida, né? Uma doença isquêmica do coração, ou seja, que já teve um infarto, ou que tem uma angina instável, ou que tem uma angina estável, tem que se preocupar, porque a gente sabe que, como tem menos oxigênio, né, e menos pressão atmosférica, a ventilação fica prejudicada, e aí você pode descompensar uma doença como essa. A pessoa pode vir, de repente, a infartar no voo. Outras doenças que a gente tem que tomar bastante cuidado são doenças pulmonares. Então, pacientes que fumaram muito tempo, pessoas que têm uma restrição pulmonar, não tem uma função pulmonar tão boa, tá? Isso inclui também os asmáticos, eles têm que tomar um pouco mais de cuidado e eventualmente procurar levar uma bombinha recomendação mais, médica para viajar. Se preparar para o voo. Sim. Tá, isso é importantíssimo. Doutor, agora, a pessoa que está viajando e que se passa mal no meio do voo, qual que é a melhor atitude? Porque a gente vê aquela movimentação, às vezes, quem está em volta não sabe o que fazer, a gente vê que a pessoa está apavorada. Como reagir numa situação dessa? Passar mal durante o voo tem, assim, obviamente, várias variantes, tá? A gente sabe que uma emergência médica em voo, ela vai acontecer uma vez a cada 10 mil voos, em geral, uma emergência médica. Tá. Então, assim, é uma coisa muito rara de acontecer. O que acontece? Muitas vezes a pessoa ela pode ter uma queda de pressão, pode ter, às vezes, um ataque de pânico, que é muito comum, tá? E, assim, a primeira coisa, não pode encher de gente em volta da pessoa. É a pior coisa, então. Tá? Porque se a pessoa, ela se sente sufocada já naquele ambiente, aquilo já vai ser ruim, tá? Eventualmente, a gente sabe que tem alguns países que em voos muito longos, às vezes até deixam médicos tá, de stand-by no avião, no voo, tá? Isso daí aqui no Brasil, infelizmente, não existe, né? Que outro dia eu estava no voo, você começou a ter problema do coração, e tem um médico no voo. Jesus, vai acontecer mesmo se tiver, o que um médico vai fazer por um cardíaco? Na semana passada, inclusive, eu passei por uma situação dessa. Você estava no voo? Eu estava voltando de Presidente Prudente e chamaram um médico. Eu estava bem longe da pessoa que estava passando mal e tinha um outro médico no voo, então esse outro médico acabou vendo a ocorrência, mas assim, do ponto de vista legal, não é uma coisa bacana, né? Porque, querendo ou não, o médico que vai estar no avião, ele vai estar prestando socorro no momento que ele não está em trabalho, não vai receber honorário, uma coisa complicada. E ainda tem o risco de tomar um processo, tá? Mas voltando à sua pergunta inicial, o que deve ser... Como se portar, Como se portar, né? Então, assim, se tiver um profissional de saúde no voo... Fique no seu lugar, melhor, tá. né? Em geral, os comissários, eles têm um treinamento básico para suporte de vida, então, se for realmente uma emergência, eles saberão que atitude tomar. Tá. E existem nos aviões alguns kits de primeiros socorros, tá? Ótimo. Que ficam lá com algumas medicações à e tudo mais e tal. da equipe. Exatamente. Agora, quando a criança pousa, que dói o ouvido muito, a pessoa que não sabe... Só descompressar, fazer a descompressão com o nariz já é suficiente, doutor? É perigoso fazer a descompressão com o nariz é? assoprando. Como é que deve ser feito, então? Olha lá, isso é importante, que eu sempre fiz assoprando. O ideal é que a pessoa masque um chiclete, né? Ou faça movimento de deglutição, tome água, porque aí a tuba auditiva, ela tende a abrir, né? E aí normaliza a pressão da orelha média. Dá o mesmo efeito de você assoprar? Dá o mesmo efeito. O problema de assoprar é o seguinte, às vezes a pessoa desce e está com muita dor no ouvido, e na hora que ela assopra, aumenta mais ainda a pressão. Piora. Tá? Pode piorar e pode, inclusive, ter estouro de tímpano e tudo mais. Então, o ideal para a dor no ouvido no pouso e na decolagem é o chiclete ou com um copo d'água? Chicletinho ou copo d'água. O ideal, na verdade, é que a pessoa não tenha dor, né? Ou seja, se ela tiver com uma infecção de vias aéreas, uma sinusite, ou tiver com uma rinite muito ativa, ela deve procurar um tratamento e um profissional, para eventualmente estar passando Se tem dor, é que alguma coisa está errada. Não é comum. Não é o certo, né? Muito bem. Tá ótimo. Não é o certo. Doutor, muito obrigado por estar aqui com a gente, falando um pouquinho sobre isso, pro doutor Samuel Damin, que é médico especialista em neurocirurgia e medicina aeroespacial. E os contatos estão aí no Instagram, @sdramin, com N no fim, e da clínica é 11 230 6686. O site também está aí na tela para você. Quero agradecer muito a tua presença aqui no De Bem com a Vida. Obrigado por estar com a gente aqui nessa tarde. Eu que agradeço o convite.